Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360. E hoje, meu host que apresenta aqui comigo é o advogado pós-graduado em processo civil pela Universidade Federal do Amazonas, atuante na Justiça do Trabalho e Eleitoral, Gerry Dias. E o nosso convidado é o senador Omar Aziz. Hoje ele revelou para a gente se vem pela briga da presidência contra Bolsonaro. Confere aí. E hoje nós estamos aqui com ele, que é senador da República, que está na CPI, então você já deve ter visto ele aí na sua TV pelo menos uma vez hoje. Senador, me conta, como é que é presidir a CPI da Covid no Senado, que está todo mundo de olho? Bem, desde o primeiro momento, há 6 meses atrás, quando a gente estava iniciando, eu já havia a perspectiva de que eu ia presidir a CPI. Eu sempre dizia, olha, a CPI é diferente das outras, isso é uma CPI que não é abstrata. Geralmente a CPI dos bingos, dos Correios, CPI do mensalão, CPI dos anões, umas 200 CPIs que o Congresso já teve ao longo da sua vida, eram CPIs pontuais. Então, se era corrupção, quando você iniciava a CPI, aí você paralisava tudo que estava. Ninguém falava com ninguém, todo mundo se fugia, quem estava envolvido se recolhia. A Covid é diferente, o vírus não parou e nem pararia. E era uma CPI que ia estar na casa de todo mundo. Então, todo mundo sabia o que era CPI. Porque alguém perdeu um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega que estudou, que você não via há 15, 20 anos, aí você vai na rede social e diz, olha, faleceu fulano, oh meu Deus, faleceu fulano e tal, tanto tempo que eu não via. Todos nós tivemos isso. Independente de cor, credo, raça, toda a sociedade passou por isso. A quantidade de pessoas era muito grande. Então, isso fez com que houvesse, por parte da população, um interesse muito grande. Mas um interesse maior por causa da imprensa. Sim. Que foi um negócio assim, diria, não teria um adjetivo, dizer, fenomenal, absurdo, a participação e a ajuda que a imprensa deu para a gente, do ponto de vista de nos informar. Porque muita coisa que você escreveu há um ano atrás e ninguém deu importância. Passou a ter um destaque ali. Aí, na hora que nós começamos a debater e a fiscalizar e a mostrar, as pessoas disseram, mas já falei sobre isso e ninguém me deu atenção. Como eram os meios de comunicação, no modo geral, né? Até outro dia, dando uma entrevista para a Rede Globo, eu disse, rapaz, fizeram até um meme contra vocês, gente que acabou com isso. Que eram várias pessoas na sala assistindo televisão. Quando saía aquela vinheta do Jornal Nacional, todo mundo saía correndo e tal, porque vinha morte, não sei. Eles levavam na chacota. Sim. As matérias jornalísticas que muitas vezes não eram políticas, não eram no sentido de agredir o governante de plantão, seja governador, seja prefeito, seja previdência. Era os cientistas mostrando, aqui mesmo. O ano passado, graças a Deus esse ano, com o trabalho do prefeito Davi e principalmente Sabá Reis, você não viu abrir vala, e nós tivemos muitas mortes esse ano do que o ano passado. Sabe, aquelas valas. Teve um prefeito aí que abria valas e jogava os corpos lá, né? Ele não se dignou a fazer isso nem com o rapaz, que jogaram foi no Igarapé, né? Escondendo o corpo. Mas em relação às vítimas da Covid, eram enterradas em valas. Já o prefeito Davi Almeida, quando assumiu, e o Sabá Reis, que é secretário municipal de limpeza pública, que cuida dessa parte, felizmente não foi necessário, e com muitos mais óbitos. Você lembra que em janeiro, a falta de oxigênio, você lembra o que nós passamos? Eu perdi meu irmão em janeiro. Meu irmão faleceu em janeiro, então eu não sou o único que sofreu com isso. Milhares de famílias Brasil afora sofreram, e muita gente ainda sofrendo por causa das sequelas. Sequelas também têm matado gente, têm deixado pessoas sem condições de trabalhar. Mas eu estou me alongando muito por uma pergunta simples que você fez. Não, mas tem assunto. Gerry Dias, advogado, está aqui com a gente. E se o senhor apareceu na TV, o senhor apareceu muito no Twitter, que é onde o Gerry está acompanhando muito, me conta. O Twitter também ali, né, tomou conta da CPI e ficou sendo quase que uma pauta exclusiva por muito tempo. E você participou disso.
Exatamente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse encontro. É a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, eu e o senhor. Muito embora as nossas histórias já tenham se encontrado várias vezes. Eu estudei no Colégio da Polícia Militar, já vi o senhor várias vezes, eu era aluno. Qual foi o colégio? Lá o primeiro, Gilberto Mestrinho. Ah, tá. E eu também protestei contra o senhor em 2013. E eu acho muito importante esse encontro, que é um encontro democrático, onde a gente tem a possibilidade de conversar olho no olho, onde eu pergunto, o senhor responde. É um encontro civilizado, e hoje em dia é uma coisa muito complicada isso. E eu gostaria de perguntar do senhor, e o Twitter também influenciou muito esse bolsonarismo, essa rede de mentira, de fake news. Como o senhor acha que foi criada, que a pandemia também desvendou centenas de fake news, centenas de coisas, como o senhor acha que foi criado a mentalidade da fake news que a Covid-19 tomou para si e matou centenas de pessoas? Porque não eram pessoas, eram coisas programadas. A máquina não cansa. Você pode até postar alguma coisa, fazer uma crítica e tal, mas você não fica ali replicando mentiras à torta e à direita, porque você, como ser humano, é uma pessoa que procura saber se é verdade ou é mentira, você só replica uma matéria, alguma coisa que você diz, não, isso aqui é verdade. A máquina não tem responsabilidade. Quem opera a máquina, sendo irresponsável, a máquina será irresponsável. Foi isso. Então eles pagaram fortunas fora do Brasil, ainda pagam, né? Nós descobrimos muito aí. Você vê que no dia... porque as pessoas não olham o Luciano Huck. No dia do Luciano Huck, na CPI, subiu o número de robôs assustadoramente. Para quê? Para ele sair de lá como herói. E a tropa de choque foi toda, né? Ontem foi um outro lá que não era liso. Eu até falei sobre isso. E a tropa de choque não foi. Olha, você tem menos dinheiro que o Rank, por isso que não está aqui o Flávio, o Bolsonaro, não está ninguém. Porque às 6 horas da manhã estava todo mundo para tomar café lá, com ele. 6 horas estava todo mundo lá na porta do hotel, lá, fazendo as deferências, né, que aquele empresário, infelizmente, ele propaga uma coisa, né, ele chega a mentir em relação ao óbito da mãe, mas é uma coisa que já passou, ele será indiciado na CPI por propagação de Senador, o senhor tem um currículo assim político, te dá inveja em qualquer político, pessoa que está entrando na política, já está saindo da política, já foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito, vice-governador, governador, secretário de segurança, agora está senador. O senhor tinha ideia que a CPI do Covid ia dar essa repercussão toda? Porque hoje o senhor tem uma repercussão internacional. Tem. A verdade é que tem, sim. Eu dei entrevista para vários meios de comunicação do mundo todo, né? Sim. O pessoal da Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Inglaterra, BBC de Londres, várias... E no Manaus 360 o senhor veio também, né? Não, ele está falando da questão lógica, sim, aqui no Brasil. Sim. Muitas rádios do Brasil todo me procuram, meios de comunicação, e a obrigação nossa é informar. O senhor tinha ciência que quando começou, o senhor pensou que não Não, mas por ser um assunto super em destaque... Até porque começa, a CPI, antes de eu assumir, começa uma campanha muito agressiva contra mim, de todas as formas. Sim. Né? Contra mim e minha família, muito forte. Você é advogado, eu não sou réu em processo nenhum. Pode procurar. Entra no site do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça, qualquer site. Se você encontrar um lugar que eu sou réu, ou tenho alguma condenação, eu largo a vida pública. Mas mesmo assim as pessoas... a força da mentira... A mentira ela chega com mais facilidade. Né? Ela chega com mais facilidade. Hoje, você posta um negócio... E o pessoal gosta de fofoca. Quando é uma matéria dizendo, olha... Vamos lá construir uma escola. Não, o GR e a Cíntia estiveram numa escola agora e lá distribuíram 1000 brinquedos para as crianças carentes e tal. Ninguém nem fala nada, é incapaz alguém de replicar aquela matéria. Tu vai postar e tal, ninguém vai replicar. O GR e a Cíntia foram pegos, não sei o quê, papapá, na mesma hora todo mundo saiu, olha a Cíntia aqui, olha o GR. Teus amigos fazem isso contigo. As pessoas que você acha que é da tua convivência, passa para um outro amigo, que passa para outro, que vai passando e vai saindo. Isso aconteceu com o senhor? Com todos nós. Acontece contigo. Pode que a proporção é menor. Para vocês é bem menor. Mas o erro parece que atrai mais os equívocos.
atrás mais uma coisa. No meu caso específico, é a questão da maus caminhos, que eu já disse, rapaz, não era nem governador, como é que eu posso estar envolvido no negócio que eu não mandava? Aí criou-se uma narrativa da Polícia Federal, do Ministério Público, que não tem uma prova contra mim, zero de prova, mas criou-se uma narrativa. A narrativa, em cima de um fato verdadeiro, a narrativa tem mais força do que o fato. Conforme você conta uma história, as pessoas acreditam. Mas isso não estou condenando quem acredita. Porque a narrativa é forte. Se eu chegar aqui contigo com uma conversa boa, uma narrativa muito legal, tu vai dizer, pô, é verdade, não sei o quê. Então, conforme a narrativa, ela suplanta o fato verdadeiro. As narrativas são difíceis. Se você desse uma olhada, a narrativa da advogada que falou da Prevent Senior foi muito mais forte do que o médico que deu o depoimento. Sim. Bom, por isso que eu queria um médico lá e a gente levou o médico e o paciente. Tanto que foi o assunto... Correto? Por quê? A verdade, eu te conto uma coisa, tu conta para ela. Quando chegar na quarta, quinta pessoa, já está muito distorcido as coisas. Então, é muito mais fácil me agredir. Aí você tinha os interesses lá do quem estava na prefeitura de me agredir. Tinha parte de blogs e tal que eram financiados, que fazem isso no financiamento, bota mesmo quem está no poder de plantão. Por isso que a imprensa, o jornalismo perde com isso. Nós temos que regulamentar isso. Nós não podemos permitir que isso continue desse jeito. Às vezes você tem um portal, um blog, um site, você tem 4, 5 jornalistas que se formaram na universidade, esse pessoal não tem espaço. Aí tu pega um cara qualquer que mal sabe escrever, monta um blog para falar mal de você, para te denegrir, para chantagear as pessoas. Recebendo dinheiro e às vezes público. Não, e público, sim. Aí você pega lá no CNPJ e você vê a composição, 0 jornalistas, 0 de ninguém. Não, peraí. Senador. Então, se você quiser escrever, escreva na tua página. Agora, não receba dinheiro público, tá certo? Não pegue financiamento, porque você é financiado. Aquilo não é de graça. Você, quando pega uma matéria para você potencializar no Facebook, não sei aonde e tal, você tem que pagar. O senhor sofreu mais nos Maus Caminhos ou agora é presidente da CPI? Não, eu sofro a vida toda. Isso aí, desde quando Senador, sou quando o senhor recebeu, o senhor não, né, a CPI, enfim, recebeu ali o deputado Fausto Júnior, o senhor já esperava, o senhor trouxe aqui na pauta Maus Caminhos, o senhor já esperava que ele colocasse isso? Sim, já sabia. Eu já estava informado que a mãe dele tinha orientado ele a ir para cima, porque ele ia se eleger deputado se fosse para cima, que o Bolsonaro ia se apaixonar por ele, né? Ele é meio careca, o Bolsonaro gosta de careca. Né? A sua relação com o Bolsonaro também acabou ali... Não, meu amigo, o Bolsonaro é amigo de infância mesmo, né? Bom, se conhece ali do Congresso. A gente é amigo de infância, eu e ele, a gente é amigo de infância, né? Olha, achei que ia vir mais alguma história. Eu e ele somos amigos de infância. O presidente Bolsonaro, eu tenho todo respeito. Veja bem, eu respeito a autoridade. Certo. Certo? O presidente. Eu respeito, eu discordo do comportamento e das propostas, não é das pessoas. Eu não ataco pessoas. Eu ataco comportamento. Então, o comportamento do presidente não é correto nessa pandemia. O presidente comprou uma narrativa que o kit Covid era bom e vendeu essa narrativa para o Brasil com a força que ele tem de presidente, com a força que ele tem nas redes sociais, com fake news saindo à torta e direito. E você vai ver que isso não resolveu nada. Nós aprovamos que isso não é nada. Tanto é que agora, acabei de dar uma declaração, a CPI não se encerra enquanto a Conitec não for depor. Por quê? A Conitec está a serviço de quem? A Conitec está a serviço do Brasil. Por que ela não decide se esse kit Covid, a cloroquina, ivermectina, ou azitromicina e outras coisas mais, se elas... Todo mundo, todos os cientistas que não servem, aí a Conitec, aí tu vai ver a composição do Conitec, representante do Conselho Federal de Medicina, representante da Associação de Secretários, representante... Ei, não interessa, vai tudo ser indiciado se eles não tiverem uma postura imediata. Ainda tem brasileiros tomando isso. O governo não tomou uma decisão sobre isso. Então não está proibido prescrever isso em lugar nenhum. Não está proibido.
Então, a recomendação... Não, você tem que trabalhar em cima disso. Senador, o senhor tem um histórico político também de diálogo muito forte. O senhor já conversou com vários lados, comunistas, esquerdistas Eu fui e tal, do foi do Partido Comunista, PSDB. eu comecei minha vida política. E assim, o senhor trabalhou junto com o presidente Lula, quando o senhor era governador, ele era presidente. O Lula não. O senhor era governador, a presidente Dilma. Foi a Dilma. Eu tenho uma imagem sua, o senhor dando selinho na Hebe, e perto da Dilma. Foi. Mas Olha, ali, que inveja. foi um negócio bacana. Foi no dia que foi o lançamento. Eu tinha lançado aqui, eu fui o primeiro governador a vacinar todas as crianças, mulheres de 11, 12, 13 anos com a vacina do HPV. De conhecimento das mulheres, os homens têm menos conhecimento sobre isso. Nós temos o maior índice de câncer de colo de útero no Amazonas, o maior índice. Uma série de coisas e mata. O tratamento é caro e a vacina é barata. E a vacina não permite que você tenha HPV. Não tendo HPV, você não transmite e também não... E evita um futuro câncer. Você não aí, morre né? também. Sim. Correto? Porque mata, né? Aí eu fui procurado pela doutora Mônica Bandeira, que é uma ginecologista aqui em Manaus, ela trabalha no SECOM também, uma pessoa. E um dia eu era governador, ela me procurou. Disse, deixa eu te dizer, tem uma vacina para isso e tal. Tem, Mônica? Tem. Aí ela me mostrou umas imagens que eu fiquei assustado com as imagens, como fica o útero da mulher e o pênis do homem. O pênis teve que ser retirado, né? A pessoa é capada e a mulher fica... É um negócio assim que te assusta vendo aquelas imagens. Para profissionais de saúde que vê isso, não deve ser tão assustador, mas para a gente se choca quando vê. Aí eu chamei meu secretário, a vacina era R$260, que cobrava nas clínicas particulares. Só que quem é que tem R$260? O povo pobre não tem. Isso aí, há uns anos, né? Hoje isso já... Isso, aí procurei o laboratório e disse, olha, eu quero comprar para todo mundo. Conseguimos comprar R$60. 60, R$65. Um terço do valor, mais ou menos. Eu levei para a presidente Dilma. Falei, presidente, por que a senhora não faz esse programa nacionalmente? A senhora teve câncer, você sabe que é difícil e tal. Disse, mata aí, vamos lançar um programa. Quando ela lança o programa, ela vem aqui para o Teatro Amazonas e traz com ela Fafá de Belém. Fafá, a Hebe, aquela jogadora de basquete, Hortência. Sim. Tinha outras mulheres de... Várias senadoras. Personalidades e tal. E a Hebe estava lá, né, que tinha também tido câncer e teve que tirar o cabelo, perdeu o cabelo na químio. Foi uma comoção nacional, porque era uma mulher muito benquista por todo mundo. Ela tinha posições, mas todo mundo respeitava a Hebe. É incrível, né? Ela era uma pessoa conseguia que se tinha um carisma posicionar. muito grande, né? Ela se posicionava, Muito mas ao mesmo tempo carismática. era querida. Aí eu fiz o discurso lá e tal, só mulheres, né? Uma grande maioria de mulheres. Aí eu, daquele meu jeito, brincando, né? Aí eu disse bem assim, olha, agora tem uma coisa que me inveja muito nos homens, é porque a Hebe dá selinho. Ela disse, não é por isso não. Aí foi lá e me deu também, Foi lá no Teatro Amazonas, lotado. Eu fiquei vermelho. Foi a primeira vez que eu vi o senador constrangido. Aí a Dilma ficou, olha, ele tá vermelho, não sei o quê. Eu falei, tu queria que eu ficasse como? Pô? Lógico, eu não esperava nunca aquela atitude dela, mas foi para mim... Eu tenho esse vídeo. Ok, quem fica com inveja agora somos nós. Jerry, você falou nos bastidores ali, fez uma proposta ali de pergunta que eu achei muito legal. Pode fazer agora falando dos bastidores da CPI, como é a relação do senador, enfim. Senador, a gente queria saber como é que é o seu dia a dia lá, porque deve ser uma correria. Como é que é a sua relação, por exemplo, com o Renan, com o Flávio, com o Randolph, assim, com o Marcos Rogério? Todos são colegas senadores. Ali atrás todo mundo vai pro cafezinho. Não tem como você não conviver. Você convive. Mesmo quando a gente vê aquela briga toda, mas aí... Não, veja bem, sempre medindo para não se perder o respeito. Sim. O que dá inimizade é falta de respeito. Eu procuro manter... Já perdi a cabeça, lógico, já perdi, porque às vezes o Reis me tira do sério. Ele continua batendo naquela mesma tecla. O Girão vem com o negócio de maconha, não sei de onde e tal. Quer dizer, é uma coisa que eu estou ouvindo há 6 meses. Aí chega um momento, realmente, peraí, você pode defender isso, mas aqui não. Eu tenho que dizer que isso que você está falando não é verdade. Isso aí não cura.
Aí, lógico que a pessoa se irrita, diz, mas te contorna e tal. Eu tenho uma relação boa com todo mundo. E mesmo quando Isso o que ele senhor... falou, o Jair falou, olha, você sempre foi muito... Eu sempre cisquei para dentro, eu nunca cisco para fora. Eu não sou de agredir, eu não sou de fazer discurso falando mal de ninguém. Eu não... Você não vai me ouvir dizer o cara é ladrão, isso. Eu não sou de fazer isso. Eu digo sempre o seguinte, eu ataco condutas, não pessoas. Então, eu não concordo com uma conduta, eu vou atacar. Mas pessoa mesmo, pessoalmente, eu não entro nisso. E teve alguma pessoa que lhe surpreendeu positivamente? Que o senhor não conhecia, não tinha muita proximidade? Algum senador que o senhor não sabia o trabalho dele? Tá bom, negativamente, então. Positivamente, quem me surpreendeu muito foi Elisiane. E talvez tenha sido... Eu criei um precedente que nem quem tira mais. Independente se a mulher estiver numa CPI, não, hoje elas têm cadeira cativa dentro de qualquer CPI. Porque eu abri esse Até a precedente. presidência. Não abri esse tiveram. presidente. Na indicação dos 11 titulares de sede Suprema, nenhuma mulher foi indicada. Meu partido não tem mulheres. Nós somos 11 senadores. O MDB tem uma ou duas senadoras. O PP tem várias senadoras, tem mais senadoras, é o PP. O Cidadania só tem uma senadora, que é a Elisiane. Quando eu vou ser presidente, na primeira sessão que eu abro, aí que eu digo, olha, não tem mulheres participando, mas elas vão ter direito a uma titular e uma suplente para falar, e como os outros. Né? E participativamente, porque eu queria ter palavra, não era o voto, elas queriam ter a palavra. Mas eu acho que foi olha, ajuda da Elisiane, da Simone Tebet, incrível. da Leila. A Leila faz coisas que eu não faço, ela vai para cima. E levar uma mãozada da Leila, tu não volta para outra. Tu lembra da Leila jogando vôlei? Não sei se... Rapaz, a Leila, ela subia 2,5 metros e dava aquelas cacetadas de mão esquerda aqui. E eu digo, olha, qualquer coisa a Leila está aqui. Aí, né? E são amigas minhas hoje, amigas mesmo assim de... Então, a participação da Zenaide, mesmo que não seja presencial, mas da Soraya, que fica numa angústia porque os bolsonaristas estão com ela, porque ela é do PSL, ela se elegeu com a bandeira do Bolsonaro e tal, mas ela é uma pessoa que ela diz, olha, eu concordo com muita coisa do presidente, mas isso daí não dá para concordar, mas o pessoal não perdoa ela, né? Bate muito. Mas eu acho que surpreender assim, a Elisiane, o Randolfo, eu já estou com ele há 7 anos no Senado, ele é um cara muito preparado, é um colegão, assim, um parceiro mesmo, amigo. Renan Calheiros. O Renan, ele é um cara muito experiente, mas faz aquilo que quer. E nós temos muita... Agora Mas ele pode falar algo parecido do senhor, não? Não, eu sou muito democrático. Quando o senhor, por exemplo, colocou ali a prisão, a primeira vez que teve, a única vez que teve, na verdade, houve algum atrito ali entre os seus colegas? Zero, não? Eles falaram lá e eu nem ligo. Mas chegar assim na minha frente, não. Discordaram, veio aquele pessoal e tal, e depois foi mostrado quem é o Roberto. Né? O Roberto Dias é o grande cara que está envolvido em tudo. Né? Ele tá na vacina, ele está na VTC Log, ele está no medicamento, ele está em tudo. Tudo que você possa imaginar. A única autocrítica que eu faço em relação a não ter prendido foi o Carlos Wizard. Eu deveria ter prendido o Carlos Wizard. Pelo menos não deixou ele fazer campanha lá, né? Fazer propaganda do livro deixei. dele. Você vai querer vender teu livro, vai vender em outro lugar. Incrível. Isso eu não deixei. Para a gente encerrar o assunto... E quando eu deixei o menino mostrar um vídeo lá, O da Van? O Hang. aí o mundo veio para cima de mim e disse, vem cá, mas alguém que está vendo a CPI não sabe quem é o Luciano Hang, não sabe quem ele é. Aquele papagaio, né? É verdade, é uma coisa... É você escrever um livro aqui que fica um negócio restrito, outra coisa é o cara da Van. O velho da Van, ele vai lá, todo periquitado lá, né? Aí um amigo, um senador lá, disse assim, Omar, por que você não prende? Eu falei, rapaz, tu é doido, se eu prender esse cara, eu vou ser preso no Amazonas. Ele disse, por quê? Eu falei, porque o Ibama lá, ele prende, se você enjaular periquito e papagaio, você é preso, é inafiançável a prisão. Você sabe disso aqui. Então eu não posso fazer isso. Com ele, não. Eu prender um periquito ou um papagaio, eu vou ser preso no meu estado, porque é inafiançável. Você não pode criar bicho silvestre
enjaulado dentro de casa. Nem só se o cara. Se ele for para tua casa e ficar por ali solto, e você disse, não, ele veio, por exemplo, mora aqui aqui no Efigênio. Ali no Mendu, há uma revoada de pássaros todo dia, a final da tarde, né? Sim, sim. Uma vez até acusaram lá o pessoal de estar botando veneno. Uma loucura. Quem que vai botar veneno para pássaro? É que eles dormem naquelas árvores do V8, do Efigênio ali, e quando passa aquelas carretas em alta velocidade, batiam nas árvores. Sim, E eu lembro bem disso. Que aqueles caminhões altos batem nas árvores e com susto, ou às vezes até mesmo Porque acabavam atinge. morrendo alguns pássaros. Então, é difícil. Eu vou encerrar a CPI para a gente falar um pouco de outra coisa, que o nosso tempinho está acabando. Então, Posso assim, fazer uma perguntinha da CPI? pode, Só uma gente. pergunta rápida. Vamos. É o seguinte, vai terminar agora, vocês estão elaborando o relatório final. Eu gostaria de perguntar do senhor, qual o senhor acha que vai ser o desfecho? Era essa a minha Ah, pergunta. tá. Impeachment, Qual que é o concreto ali? O que o senhor acha que vai ter, de fato? Impeachment não, né? Nós não temos como pedir. Tribunal Internacional? Não. Veja bem, genocídio não existe. Você pode acusar o presidente de vários outros indícios de crimes em relação à CPI, mas genocídio não tem. Não há extinção de nenhuma etnia ou coisa parecida. Você tá vendo? Falar muito, o genocídio não tem, não cabe. Nós estamos muito bem assessorados. E você, que deve estar acompanhando, não sei se você viu os juristas que estão nos dando auxílio. São muito preparados. A Denise, por exemplo, uma pessoa que trabalhou muito tempo lá como secretária dentro do tribunal de Haia, quer dizer, tribunais internacionais. Esse pessoal tem muita experiência. Não é uma coisa que nós estamos fazendo da cabeça. Eu, juridicamente, sei nada, tá certo? Então, não posso aqui tipificar quais são os crimes. Lógico que agora, conversando com ele, nós tivemos várias conversas com esse pessoal. O professor Reale Júnior é um cara muito equilibrado, ele não é uma... ele tem um grupo de pessoas que fez um trabalho muito correto para a gente. O pessoal do Prerrogativas também, não sei se você conhece o pessoal do Prerrogativa, que está lá até o Cacai, professores da USP, doutores, professoras na área de direito penal, internacional e tal. Então, tem aí uns 20 profissionais que são juristas, que são pessoas muito experimentadas, que estão nos auxiliando para a tipificação de cada uma das pessoas, baseado. Por incrível que pareça, Cíntia, eu não imaginava que esse pessoal assistia a CPI, esses caras, eles falavam de detalhes que a gente tinha me esquecido. Quem o senhor não imaginava? Todo mundo vê a CPI? Não, eu não imaginava. Esse pessoal é um negócio popular e tal. Sim. Mas olha, rapaz, a professora... Não, vocês lembram naquele dia que vocês ouviram fulano? Naquele dia aquilo ali... Você olha e diz, pelo amor de Deus, quer dizer, essas pessoas interessadas, por isso que eu disse, essa CPI, ela não é igual às outras, essa não é abstrata, o negócio estava na casa da gente, tá certo? Era o dia a dia nosso. Por que a gente não pode sair? Por que a gente tem que usar máscara? O que está havendo? Por que a gente não tem vacina? Por que o Brasil está morrendo tanta gente? Porque nós somos um país vacineiros. Sim. A gente começou a tomar vacina desde quando nasce. A gente tem a cultura da vacina, diferente do americano. O americano não toma para hepatite, não toma para isso, não toma para cá, porque eles não têm esse tipo de doença. Nós temos. Então, a gente toma pólio, sarampo, tríplice, não sei o quê, vem qualquer outra vacina. Rapaz, é tipo da coisa. Teve vacina, tem fila, os caras vão tomar. O brasileiro é uma pessoa que se vacina muito. E a gente não entendia essa relutância de alguns membros do governo na vacina. E por que fazer esse tratamento precoce, que não deu resultado. Cíntia, eles trouxeram para cá o Tratecov, enquanto estava morrendo com gente no Amazonas por falta de oxigênio. Não dá para entender a passividade de muitos manauaras e amazonenses em relação a tudo isso. Não é questão eleitoral, não. Isso aí é eleitoral. Eleição você ganha e perde. Isso faz parte.
Política é dizer só ganhei a eleição, não. Todo mundo ganha e todo mundo perde. Agora, a vida não tem duas, só tem uma. Você perdeu, perdeu. Sim. Vamos falar um pouquinho de eleição em 2022. O senhor vem candidato? Eu sou candidato ao Senado. Certo. E de presidente a gente tem, por enquanto, Lula, Bolsonaro e Ciro? E tem o meu partido discutindo uma candidatura do senador Rodrigo Pacheco, que é uma decisão que nós vamos tomar em grupo, em conjunto, para saber realmente se nós teremos um candidato a presidente ou se a gente vai se aliançar com alguém. É muito cedo para mim falar isso para você, é uma discussão. É lógico que hoje está muito polarizado, Lula e Bolsonaro, né? Sim. Bolsonaro e Lula. Em algumas regiões o Bolsonaro leva vantagem, em outras o Lula leva vantagem. E aí tem outros nomes que estão aí, vão surgir com certeza outros nomes. E é uma decisão que a gente vai tomar partidariamente. Meu partido é um partido grande, é um partido que tem condições de ter um candidato próprio. O senhor teria vontade de ser esse candidato a presidente? Não teria condições. Eu acho que... O Brasil todo conhece o senhor hoje. Conhece. Tem quem goste e quem não. Não existe unanimidade quando você toma posição. Não, mas quando o senhor diz que não tem condição... Quem posição hoje fica numa situação difícil. O pessoal acha, não, vou me fingir de morto aqui. Em política não dá para se fingir de morto. Na atuação, jornalista não pode se fingir de morto. O jornalista faz a matéria e assina a matéria dizendo que foi ele que fez. Olha, eu investiguei isso durante 6 meses e tal, está aqui as conclusões que nós tiramos e tal, com prova. Quem se finge de morto na política não é lembrado e não é visto. Então não pode ser, não pense. Lógico que você tem a visibilidade, é lógico que tem muita gente que nos apoia, que gosta da gente. Eu passei um final de semana em São Paulo, que eu fui acompanhar minha filha lá num negócio, num evento que ela teve, e eu fui ao shopping com ela. É normal, eu cheguei no shopping, para mim foi uma surpresa. Teve que fazer muita selfie? Muita selfie. Pessoal, por exemplo, no aeroporto de Brasília, aqui de Manaus, dentro do avião, o pessoal estão contigo e tal, dando força. Muita gente. É tipo falar agora de traficante em bairro. Eu vou para reunião em bairro e chego lá e digo, olha, não é possível que o nosso Estado esteja sendo tomado pelos traficantes. Agora é ser não sei o quê, ser não sei o quê. O Estado tem que ocupar. Quando eu falo Estado, não falo governo só, não. É o governo federal, estadual e municipal. Se a gente não ocupa esses espaços, os traficantes vão ocupar esse espaço, vão cooptar nossos jovens e eles vão se tornar marginais. E todo mundo fica quieto. Aí, de repente, vem um amigo, não fala isso porque o fulano de tal estava ali do lado e tal. Eu falei, meu amigo, saiu tudo do campeonato. Se eu tiver medo de não falar aquilo que eu penso, eu prefiro ir para casa e não ser mais político. E isso é uma realidade que eu quero discutir com vocês. Porque logo após terminar a CPI, nós vamos instalar a Comissão de Segurança Pública, que eu sou presidente. Nós estamos permitindo o que aconteceu quarta-feira passada aqui em Manaus é um absurdo. Nós não podemos ficar à mercê de bandido. Bandido que solta foguete. E as pessoas de bem estão presas em casa com medo de bandido. Tem que ocupar. O estado do Amazonas é um dos maiores corredores de tráfico. Entra droga pelo Peru, pela Colômbia, entra droga por São Gabriel através da Venezuela, Barcelo através da Venezuela, e a gente deixando isso acontecer, nós, que eu digo assim, é toda a sociedade brasileira. Não. E o que nós estamos vendo? 10 mortes por dia, matamos 5 do Comando Vermelho, matamos não sei quanto da UFDN. Que é isso? O que é isso? Então, essas coisas nós temos que debater. Porque a pandemia, pessoal, nós estamos falando muito de pandemia, a pandemia um dia, se Deus quiser, nós vamos imunizar todo mundo. Mas isso é uma realidade que não vai acabar, não é uma pandemia. Não tem uma vacina, né? Não tem vacina para isso. E tem uma pandemia que se aproxima, pelo que eu estou vendo nos bairros, andando, que nos preocupa muito também, que é a miséria e a fome. Essa pandemia também tira vidas. Destrói famílias. Desestrutura o seio familiar.
Não adianta você falar Deus, pátria, família, quando as nossas famílias estão sendo desestruturadas pela droga, pela fome, pelo desemprego. De acordo com o presidente Bolsonaro, isso é resultado da campanha do Fica em Casa. O senhor concorda? Eu falo dessa questão de não ter comida. Não posso responder isso para você, porque é muito... É uma limitação, e aí não dá, mesmo. É o que eu sempre digo. Você não... Burrice não tem cura e inteligência você não compra na prateleira. Não dá, filha, não dá para discutir isso. Senador... Não dá para me responder um negócio desse quando uma pessoa atribui a um negócio micro todo o problema da economia. Talvez seja o Fica em Casa também, que é o offshore lá do Paulo Guedes, lá nos Estados Unidos, que aumentou. É porque aquela é a maior beleza do mundo. Em 3 anos que ele está no governo, ele tinha 11 milhões de dólares, que valia 27 milhões, agora ele continua com os 11 milhões, que vale 50 e poucos milhões de reais. Quer dizer, é o maior ganho, nenhuma empresa, nenhum negócio, nenhum comércio ganhou tanto como o Paulo Guedes ganhou numa offshore. E você vem atribuir ao Fica em Casa, você vai para os bairros, ninguém está em casa. Faz muito tempo que as pessoas estão na rua. Faz muito tempo. O problema é o seguinte, é falta de entrada de capital, credibilidade, a loucura, questão ambiental. E nós não estamos sofrendo mais. O Brasil não está sendo hoje vítima de perseguição internacional por causa da questão ambiental, filha. Que é um negócio que o Brasil perde. Não se iluda. No dia que passar essa pandemia, a pressão internacional vai ser os bloqueios que nós vamos seguir. Eu vou dizer simples. Já aconteceu há anos atrás de a Europa dizer, olha, a gente não compra mais carne de área desmatada. Vocês lembram disso? O Pará Sim. sofreu com isso. Então, essas sanções que os países internacionais que estão preocupados com essa questão ambiental, foi ontem que eu estava assistindo um documentário, foi no Fantástico, um rapaz dizendo que há não sei quantos anos atrás, lá na Sibéria era menos 6 graus, agora está menos 3 graus e está derretendo tudo. Tanto é que eles viram os mamute aparecendo e tal. Então, isso é uma realidade ambiental. E a Amazônia tem uma importância tão grande para as questões climáticas que as pessoas não imaginam. E eu vou para o interior, a gente tem, a nossa preservação é muito grande, mas não existe compensação para isso. Então, o Brasil tem errado na questão ambiental, na questão econômica, na questão de segurança pública, na questão social. Há uma má distribuição de renda, falta de geração. A credibilidade brasileira caiu muito, ninguém quer fazer investimento, porque não tem segurança jurídica para isso. Um dos casos é o precatório. Sabe quantos fundos compraram os precatórios lá atrás para receber o ano que vem? Vários. Lógico, compraram com deságio. Né? Os grandes fundos internacionais, eles sabem bem o que eu estou falando. Tem um precatório dessa xícara. Essa xícara aqui custa 10 mil. Aí vem um fundo e se eu te ofereço 5 mil agora. Uhum. E compra esse por 5 mil, mas já tem a perspectiva. Já estava dito que tu ia receber em 2022. Aí vem o governo e diz, não, Caboclo, tu não vai receber mais esses 10 mil agora não, tu vai receber 5 vezes. E essas conversas, elas correm em Brasília? Lógico. Não corre, é porque muitas vezes, ou porque as pessoas aqui não acreditam que a gente sabe, entende, está discutindo, pensa que... Não é questão só Zona Franca. A Zona Franca a gente tira de letra, a gente debate com qualquer um. Sim, Ninguém é bem consegue. popular, né? Não é questão de ser bem popular. Não, pô, a bancada do Amazonas é muito difícil convencer, porque a gente briga, pô, você está me entendendo? É a força política que o meu partido tem. O Eduardo Braga, o Plínio e os deputados federais se unem mesmo e vai para a briga. A gente consegue reverter. Agora mesmo tem uma lá na Comissão de Assuntos Econômicos que me preocupa muito, que vem da Comissão de Direitos Humanos uma lei desonerando bicicleta, porque a questão... Isso quebra o nosso polo de bicicleta. Mas a gente tem visto esse tipo de ação o tempo Sempre, inteiro. mas veja bem, até hoje eles não conseguiram muita coisa, a gente tem contido, né? Tem contido, mas aparece. Um dos maiores
predadores da economia brasileira, que só pensa em abertura de mercado e acha que a abertura de mercado é a direita que defende, é a nova... Não, gera emprego em outro país. A gente não pode ser só consumidor, nós temos que gerar riqueza também. E não se gera riqueza só com comércio. Se gera riqueza produzindo. E a gente não produz nem intelectualmente e nem na indústria. Porque a partir do momento que você tira a nossa competitividade, a gente vai importar. Intelectualmente, veja aí o que aconteceu no Ministério da Ciência e Tecnologia. Cortaram tudo. O Guedes foi lá e cortou tudo. Aí me vem o ministro e disse, olha, foi uma falta de consideração. Falta de consideração, vim aqui, tu não me dá uma água, não me servir, não mandar eu sentar. Isso é um idiota desse, está na Lua ainda. Na Lua. Plantando feijão. Está na Lua. Então, veja bem, se a gente não investe no estudo, na ciência, como é que a gente vai ter alguma coisa? Os Estados Unidos não produz televisão, não produz celular, não produz carro mais, não produz nada. Produz, sabe o quê? Inteligência, tecnologia. A única coisa que eles não deixam de produzir é tecnologia lá. Então, eles têm essa tecnologia para vender para o mundo. A única tecnologia que eles não deixam produzir em outro lugar é o armamento. Os americanos não deixam. Então, o avião deles não é produzido em lugar nenhum, as armas é dele, é estratégico. Mas vamos lá, o iPhone é produzido aonde? Na Franca. No México. México. O iPhone americano é no México. Vamos lá, a Samsung que você compra aqui, uma Samsung de 70 polegadas, no México, não é produzida nenhuma nos Estados Unidos. Eles passam, como os japoneses, eles foram tudo para a tecnologia, só aquela questão mais deles. Então, antigamente você tinha Sharp, Hitachi, não sei o quê, tudo era japonês, lembra? Não existe mais. Eles pegam a tecnologia e vendem para uma empresa. A China produz, a Coreia produz, o Japão é tecnologia. E aí o Paulo Guedes sai dizendo que nós temos que abrir o mercado para dar competitividade, sem nos dar condições de pesquisa, de se aprofundar no conhecimento. Vide aqui, uma coisa que é uma briga antiga de todos nós amazonenses, aqui o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia. Porque uma coisa que é recorrente de quem não se aprofunda um pouco é questionar nós, governantes, e o interior, por que vocês nunca fizeram nada no interior? Porque nós não temos um produto que se produz no interior em grande quantidade para você colocar na prateleira de qualquer brasileiro. Você tem tudo é extrativismo. Então, tem uma época que é acerola, açaí, borracha, não sei o quê. Aqui tudo é sazonal, não tem uma produção anual. Então, você não tem como... O caboclinho vai lá fazer 1 hectare, ele vai lá, roça 1 hectare de terra, queima lá o mato para fazer a cinza de adubo, planta lá uma mandioca, faz uma farinha e vende. É isso. Aí você quer grande indústria, o preço da energia, escoamento dessa produção caro. Sabe o preço do queijo produzido no Apuí é mais caro chegar em Manaus do que em Minas. Nossa. O de Minas chega mais barato. Eu estou falando para você. É só perguntar para os supermercados aqui. Então, nós temos que debater o Estado e economia baseado em fatos, não é narrativa, não é versão, não é discurso. É uma beleza o cara lá na Copacabana diz, lá na Amazônia tem que ter desenvolvimento sustentável. Então vai dizer para o caboclo que está morrendo de fome, que é picado por uma cobra, que não tem assistência à saúde, que a mulher morre de câncer de mama e nunca teve um médico para ver. Quantas mulheres você acha que morrem no interior com câncer de mama sem saber que teve câncer de mama? Sabe qual é o óbito dela? Parou o coração. Vira cardíaco o problema. Não. Tudo é parou o coração. Um dia ela morre para o coração. Porque você não sabe nunca. Você vai detectar como? Se ela nunca foi fazer um exame de toque na mama.
Se ela nunca fez uma mamografia, como é que você vai saber do que ela morreu? Eu vou aproveitar a pergunta que o Dr. G.R. Dias fez. Eu estou falando muito. Sobre se o senhor viria para presidente. O senhor já falou que vem para o Senado, mas não tem chance não de ter o senhor competindo aí para o governo do Amazonas? Não. E ninguém da sua sigla, ninguém do partido? Não. Meu partido só tem... O candidato majoritário sou eu ao Senado. Vai A ter gente candidato tem- a deputado federal e estadual. A gente tem de candidato, pré-candidato, seria o Amazonino, Wilson Lima e Eduardo Braga. Quem que o senhor já conversou? Com nenhum deles. Nenhum E deles. quem que o senhor vota? Eu não sei dizer isso. Eu tô atrás de apoio para... Estou conversando com as lideranças políticas do interior, lideranças de bairros aqui. Quem o senhor não votaria dos três? Eu não digo quem não votaria. É muito cedo para mim ter uma análise. Eu acho que cada governante tem os seus erros, tem seus acertos. O amazonino é uma pessoa que já contribui muito no desenvolvimento do Estado, tem muitas obras importantes feitas. Acho que tem uma experiência muito larga, mas eu não estou tendo contato com ele, eu não sei te dizer. O senhor se aliaria ao Wilson Lima, ele tendo apoio do Bolsonaro? Seria muito difícil. Gente, como o senador Omar falou, a gente já estourou todos os tempos. Eu agradeço muito a sua presença aqui, do senhor também, doutor G.R. Obrigado, E foi muito legal, foi bem esclarecedor aqui a nossa conversa. Você fica com a gente para mais um podcast na próxima semana.